Olá! Para complementar o entendimento da relação entre hospedagem e velocidade de carregamento de um site ou loja virtual, eu resolvi comparar duas hospedagens compartilhadas. Ou seja, é uma hospedagem simples, normalmente o custo é barato por mês, e utilizei as seguintes hospedagens para a gente comparar. Porque como é uma hospedagem de entrada, a gente queria ver como elas se comportam e fazer uma comparação aqui que vai dar uma luz diferente aí sobre o modo como a gente entende a questão da hospedagem, da localização, etc. Eu comparei o plano Turbo da HostGator, que é uma empresa conceituada no mercado de hospedagem, e comparei também o plano P da Wallhost, ok? São bastante similares, etc. O que a gente tem aí de característica de cada uma delas? A primeira é que a HostGator, o servidor está nos Estados Unidos. A Wallhost, o servidor está localizado no Brasil. Todas elas têm disco SSD, ou seja, não testamos nenhuma hospedagem, de todas que testamos, nenhuma que tenha disco HD, porque já está muito fora de uso em hospedagem. E é nítido que um disco SSD é muito mais rápido do que um disco HD, né, para leitura e gravação de dados ali da hospedagem e, consequentemente, afeta o seu site. Então, por padrão, disco SSD. Se você tem uma hospedagem em disco HD, considere trocar isso, porque a diferença é absurda. Mas disco SSD é o padrão hoje de hospedagens, tá ok? A memória do WordPress na HostGator era de 256 megabytes. E da Wallhost, também no WordPress, 256. Vamos lá a comparação, é coisa rápida e reveladora. A pontuação geral. Eu avaliei primeiro a pontuação geral no Google Lighthouse. O plano Turbo da HostGator teve 96,4 de avaliação geral, de pontuação geral do Lighthouse. E o plano da Wallhost, o plano P, teve 96,8, ou seja, uma diferença bastante pequena, talvez insignificante, certo? Apesar que o plano da Wallhost entrega o primeiro byte em 90 milissegundos e o plano da HostGator em 740 milissegundos. Aqui é uma diferença brutal de tempo de resposta para receber o primeiro byte e começar a processar. Porém, a pontuação do Lighthouse é praticamente igual. Isso é muito interessante porque desmorona totalmente a questão de que, como fator único de ter um servidor no Brasil, é o que influencia diretamente a velocidade de carregamento do seu site. Aqui a gente já pode ver que não é bem assim. E vamos explicar por quê, também considerando os testes. Veja bem, aqui outro item é o Core Web Vitals. Eu separei aqui a primeira pintura de conteúdo significativo, né, de conteúdo importante. Também a diferença é muito pequena, de um para outro. Estão vendo? 1,05 e 0,92 em milissegundos, tá certo? 1 segundo e 920 milissegundos. 0,92 segundos. Muita diferença muito pequena. Interessante, né, que o tempo total de bloqueio da Wallhost é maior, é o dobro do que da HostGator, tá certo? E vamos entender por que também. E a mudança cumulativa de layout, as duas deram 0, porque era o mesmo site, tá? Eu estava comparando exatamente o mesmo conteúdo em hospedagens diferentes. O que acontece? Por que acontece isso com o tempo total de bloqueio? Lembrem-se que eu já comentei neste curso que o tempo total de bloqueio está muito atrelado à velocidade que o servidor consegue processar aquele conteúdo, tá certo? Então aqui a gente já pode intuir uma coisa bastante interessante. A oscilação na performance, por exemplo, em relação à pontuação do Lighthouse, é maior na Wallhost. Perceba que tem quedas aqui significativas, tá certo? Então ele tem aqui, ele começa baixo aqui, desce, sobe de novo, chega a bater até em 100%, mas ele não se mantém. E na média, a hospedagem da HostGator, esse plano turbo, ele tem uma estabilidade maior. Essa estabilidade maior, né, que tem o plano da HostGator, e essa questão aqui do tempo total de bloqueio, o que acontece? Apesar da Wallhost sair na frente com o tempo para o primeiro byte de 90 milissegundos contra 700
e 40, parece que é um servidor que não sustenta o processamento de modo consistente, ou seja, ele não tem um processamento consistente, o que impacta aqui no tempo total de bloqueio médio e também na oscilação aqui que ele causa. Ou seja, resumidamente, a Wallhost, o plano compartilhado da Wallhost tem um excelente tempo para o primeiro byte, mas o servidor não tem a consistência para processar a página de modo adequado, de tal maneira que causa maior tempo total de bloqueio, tem o mesmo aparecimento de conteúdo importante aqui na tela e oscila muito mais do que a HostGator. Esses dados são muito interessantes. Por quê? Porque desmistifica aquela questão de que você precisa de ter um tempo para receber o primeiro byte muito baixo. Sim, você precisa, mas não é um fator único. Você precisa de um servidor estável e que consiga processar aquela solicitação para carregar a página, tá certo? Eu acho que essas informações são bastante importantes aí para a gente entender como funcionam as coisas.